Olá! Agora vocês acompanham uma análise do professor Valdir Rampinelli, do Departamento de História da UFSC e também integrante do Instituto de Estudos Latino-Americanos, sobre a situação na Ucrânia e as relações de poder no mundo. Na realidade, dizia Noam Chomsky, os Estados Unidos são a sede do terror mundial. E, como eu falava antes, por que se pratica o terror? Porque o terror permite a acumulação. Se o Iraque produzisse bananas, ele não seria invadido. Se o Afeganistão não produz gás, ele não seria ocupado. Se o México não tem petróleo, não haveria nenhum interesse. Portanto, todas essas ocupações militares e essas intervenções militares têm como objetivo a acumulação. Bom, os Estados Unidos, hoje no mundo, é um país que tem uma presidência imperial. Isso vem desde a sua constituição como Estado-nação. E essa presidência imperial, que se diz alguém que tem o destino manifesto, portanto, Deus está com eles, e se Deus está com eles, embora caia 1000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, tu, porém, não serás atingido. Eles querem ocupar o mundo e querem que o mundo seja deles. Por isso, todo o discurso é um discurso falso, hipócrita. E, claro, quem se contrapõe aos Estados Unidos hoje na conjuntura mundial é a Rússia, que também é um império e que também tem os seus interesses vitais e geoestratégicos. E não permitiu que os Estados Unidos entrassem na Síria, e não vai permitir que os Estados Unidos entrem na Ucrânia e na Crimeia, e não vai permitir que os Estados Unidos ocupem regiões importantes que para a Rússia são vitais. Eu penso que a presidência imperial dos Estados Unidos, com o seu Pentágono, um dia, infelizmente, vão experimentar o terror da bomba nuclear, mais cedo ou mais tarde. E nada mais triste para um povo do que passar por essa experiência, que o digam os japoneses. E talvez, a partir de então, o próprio povo estadunidense se insurja contra esta presidência imperial e contra este Pentágono, que hoje, pelo mundo, que espalham são rios de sangue, e o que eles fazem é promover genocídios por todos os lados, obviamente trazendo para si as riquezas. Agora, como dizia José Martí, o povo estadunidense tem que entender que eles têm que lutar contra os seus governos, porque os seus governos são os grandes responsáveis por esta tragédia humana. O senhor diria que há uma reacomodação de forças no mundo hoje, com a participação da China cada vez mais crescente nesse tabuleiro do poder? Eu diria que hoje nós vivemos uma situação onde os Estados Unidos não dominam mais como dominaram depois do fim da Guerra Fria. Hoje nós não temos uma situação unipolar, mas multipolar. Por quê? De um lado os Estados Unidos, de outro a Europa, aqui a Rússia, ali a China, aparecem outros países com algumas influências regionais, Brasil na América do Sul, África na África Austral e assim por diante. Índia também na sua região. Então eu diria que há uma distribuição de poder no mundo. Só que os Estados Unidos e a Europa, que são os grandes defensores do capitalismo, e obviamente que tem o seu braço armado, que é a OTAN, eles estão a todo momento querendo ocupar todos os espaços do mundo. E para isso vale tudo, desde o terror de Estado, passando por povos que vão sendo massacrados e estimulando movimentos de jovens na Venezuela a derrubar um governo, movimentos na Ucrânia de neonazistas a derrubar outro governo, e eles se apropriam de todas essas forças no mundo. Pouco interessa quem esteja na sua frente, o importante é que façam o papel sujo para os seus interesses estratégicos. Então eu vejo que os Estados Unidos e o mundo começam a ter cada vez mais resistência, e eles já não conseguem mais dominar como dominavam antes. Se você observar
a Primavera Árabe, em muitos lugares eles já não dominam mais. Eles fracassaram na Síria, e aonde eles ganham, depois vem o desastre. Veja-se a Líbia. Então, isso significa perda de hegemonia, perda de poder. E claro, como lembrava Fidel Castro, para você derrotar o imperialismo, você não pode ficar na soleira da sua porta esperando que o cadáver passa. Você deve se armar, porque o imperialismo só entende uma resistência, o das armas. Por isso, pintava Davi Alfaro Siqueiros, o povo em armas. Só assim você derrota o imperialismo. Não há outro caminho. Eu desafio alguém a me provar que o imperialismo foi derrotado na história por passeatas, ou por manifestações, ou por contestação. Tudo isso é importante, mas o imperialismo só é derrotado por um povo em armas. A discussão que se faz com relação a isso é sempre a mesma, né? Muita gente morre, muitos inocentes e tal. Esse é o discurso mais moral, né, que a gente vê. Como é que o senhor avalia? Bom, muita gente morre. Para quê? Para que outros vivam. E aqueles que defendem que não se deve usar armas, vêm depois os golpes de Estado e muita gente morre. Dou o exemplo da Guatemala. Se o Arbenz tivesse armado o seu povo, e lá havia muitos que já estavam organizados, inclusive os indígenas, e pediam armas. Só que no projeto de Jacobo Arbenz Guzmán não passava essa ideia. Se Jacobo tivesse distribuído armas ao povo, possivelmente eles teriam derrotado a United Fruit Company, a Agência Central de Inteligência e a política do Departamento de Estado. E na Guatemala não teria morrido 220 mil pessoas. E 50 mil não teriam que fugir para o sul do México. Portanto, morreria muito menos gente. João Goulart, no exílio brasileiro, depois que viu os males da nossa ditadura e os mortos que ela deixou, ele chegou à seguinte conclusão: em 1964, se eu tivesse armado o povo, teria morrido menos gente.